Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde, na Rede Educativa de Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos falar sobre duas questões muito importantes: desidratação e morte súbita. Nós vamos entender melhor como estas questões ocorrem e se podemos preveni-las. Para a nossa conversa, eu convidei o doutor médico cardiologista Délcio Gonçalves da Silva Júnior. Antes de dar as boas-vindas ao doutor Délcio, eu quero dizer aqui as suas credenciais. O doutor Délcio, ele é cardiologista, como já dissemos, intensivista. Intensivista é aquele médico que trabalha em CTI, em Unidade de Terapia Intensiva. Membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia e Sociedade Europeia de Cardiologia. Ele é chefe da unidade do Sistema Cardiovascular do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, nosso hospital universitário da Universidade Federal, aqui em Campo Grande, e coordenador da unidade coronária do Hospital Unimed. Além disso, ele é preceptor da residência de cardiologia e responsável pelo Centro de Pesquisa Clínica em Cardiologia do Hospital Universitário. E também diretor científico do Centro de Diagnóstico Cardiovascular. Dr. Délcio, muito bom dia, muito obrigado por o senhor aceitar o nosso convite e participar, elevando o nosso nível aqui, porque nós queremos popularizar, mas a gente sabe que para popularizar nós precisamos ter consistência. E isso realmente o senhor traz e nos enriquece. Bom dia, seja bem-vindo. Nós comentamos aqui no início, já vamos começar com uma pergunta rápida, porque nós temos duas perguntas em cada bloco. O que tem levado ao aumento de morte súbita? Ou não está aumentando, o nível está a mesma coisa? Bom dia, doutor Ovando, é um prazer estar aqui de novo. Honra e satisfação estar respondendo essas perguntas. Bem, a morte súbita, a principal causa ainda é o infarto. E o infarto, nós temos tido alguns recordes. Tem aumentado, né? Temos batido alguns recordes recentemente aí. Apesar de uma maneira geral, a mortalidade cardiovascular no país ter caído, em alguns estados isso não tem acontecido. E nós temos tido um aumento de infarto e, consequentemente, como o senhor bem sabe, metade dos infartos as pessoas falecem antes de chegar ao atendimento médico. Falecem em casa. Primeira manifestação do evento coronário é a morte súbita. Muitas vezes é a morte súbita. E isso é um cenário que tem sido agravado por vários fatores, entre eles o que nós estamos passando aí com a situação do clima, né? Nós tivemos dois eventos assim, bastante preocupantes, né? Primeiro, essa moça, a Ana Clara Benevides, que morava em Rondonópolis, e a família de Sonora, aqui em Mato Grosso do Sul, em que, participando de um show, um calor muito intenso, eu não sei se houve aí uma certa negligência do pessoal da organização, evitando que as pessoas entrassem com água. Eu acredito que isso não, porque o jovem tem uma certa resistência, né? E ela simplesmente, conforme a amiga, perdeu, quer dizer, desmaiou do nada, disse a amiga, né? Caiu. E o outro evento foi o evento que aconteceu lá com o patriota, o Clériston, né? E na Papuda, que estava preso devido àquela manifestação de 8 de janeiro, e tomando sol, teve morte súbita. Depois a gente ficou sabendo que tinha alguns eventos antes e que precisava ter sido orientado adequadamente em relação à libertação, sair daquela condição. Então, o que a gente gostaria, né, é de começar principalmente, porque nós estamos vivendo agora no período de verão intenso. Nós tivemos aí 2 semanas de calor intenso, chegando a 40, 42, cidades aqui em Mato Grosso do Sul batendo recorde de temperatura. E nós temos aqui a pergunta do Edson Souza, que é jardineiro. Edson tem 46 anos. Vamos ver o que o Edson tem de questionamento. Doutor Ovando, me chamo Edson, trabalho com jardinagem. Eu queria saber a quantidade de litro de água que eu tenho que tomar nesse sol, né? Porque o sol está diferenciado. Esse ano está mais quente praticamente do que o ano passado. Só queria saber a quantidade de água que eu preciso tomar. Eu trabalho no tempo inteiro no sol, né? Tanto na parte da manhã como na parte da tarde.
Sem dúvida, Edson. Muito obrigado pela sua pergunta e quero dizer aqui para você que você é um cara diferente, porque você se dedica a cuidar das plantas e cuidando das plantas você melhora, ameniza e embeleza o meio onde você está para que a gente também se sinta bem. Vou passar a sua pergunta para o doutor Delcio, que ele vai falar sobre a quantidade de água. E aí a gente vai discutindo aqui. Doutor Delcio. De fato, esse é um grande problema, principalmente nesses climas muito calor. A recomendação é que a gente não faça atividade física em situações de calor extremo, exposto ao sol, que nós tenhamos intervalos e procuramos fazer atividades físicas, mesmo que laborais no trabalho, na sombra. Mas, claro, isso não é possível para todo mundo, como é o caso do nosso colega, que trabalha como jardineiro. Provavelmente no horário comercial ele não pode esperar o dia acabar para trabalhar, né? E aí a recomendação é que se tenham intervalos para a temperatura do corpo cair um pouco e ingerir a quantidade certa de água. Essa pergunta é muito boa. Idealmente, nós recomendamos 30 ml por quilo de peso por dia, de uma maneira geral. Cuidado se a pessoa não tiver insuficiência renal e também não tiver insuficiência cardíaca, que isso pode ser diferente. Mas para uma pessoa comum, 30 ml por quilo de peso por dia, 80 vezes 30, mais ou menos 2,5 litros, 2,8 litros. Mas nessa época de calor extremo, ou em caso de exposição a altas temperaturas, como é o caso do colega, a gente recomenda aumentar para 50. Então, é uma boa quantidade de líquido que nós devemos ingerir ao longo do dia e não de uma vez. Essa seria a recomendação prática aí para o colega jardineiro. Edson, o Dr. Delcio fez um alerta, né? Ele chamou atenção, fez a conta e falou para você, olha, 2 litros a 2,5 litros de água. Mas o importante, eu vi ali, você não é uma pessoa idosa, o grande problema é o idoso perde essa percepção de sede. E a gente vê isso muito. Ainda ontem, Delcio, eu atendi uma senhora, a família estava preocupada porque ela estava dormindo muito. Uhum. E eles me trouxeram, já é comum já trazer uma série de exames, me trouxeram e tinha lá um sódio de 149. Eu falei, vocês não estão dando água para o paciente. Isso significa, Edson, que aumenta muito a concentração de sódio, é o sal. E você, se não for hipertenso, não fique preocupado em diminuir o sal, mas não ponha sal, né? Porque também a gente perde muito sódio, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio. E aí, muitas vezes, você tem bolinhas de sal no chapéu, no cap, enfim, mesmo na camisa, fica aquela coisa branca, né? Porque as pessoas perdem e você precisa também repor. E aí é que vem os chamados hidratantes. Mas se você começar o normal, não vai ter grandes problemas. É importante seguir a orientação que o Dr. Delcio deu aí, 2 litros, 2,5 litros para quem está exposto, mas atente para a sede. Não fique esperando, quer dizer, vá bebendo. E outra coisa é a urina. A urina bem forte significa que você está precisando de água. A urina mais clara, menos água, né? A gente vê, doutor Delcio, pessoas treinando, como o senhor falou. É bom não se expor no calor excessivo e tal, mas tem alguns aí que são meio... Valentes. Colocam plástico, camisa de plástico, sai correndo no calor, quer emagrecer, né? O grande drama é isso aí vem pelo aquecimento. Tem alguma importância esse aquecimento para o corpo? Tem muita importância. Nós precisamos regular nossa temperatura. Nós regulamos a temperatura interna, nosso corpo fica entre 36 graus centígrados em média. Para que isso aconteça, vários mecanismos internos automáticos são lançados para manter, quando o calor aumenta, e perder calor e com isso manter nossa temperatura interna. Um dos mecanismos mais comuns para isso é abrir os vasos da pele, vasodilatação. Quando os vasos estão abertos, o calor do nosso sangue passa para o ar e assim nós regulamos a nossa temperatura. Vai resfriando. Esse mecanismo envolve liberação de algumas substâncias, como a adrenalina, que fazem um aumento do trabalho do coração. Então, no calor extremo, o nosso sistema cardiovascular é mais exigido, ele trabalha mais. Com isso, se a pessoa já tiver algum problema cardiovascular, ele vai sofrer mais. Associado a este fato, justamente para desidratar, para perder calor, nós suamos. E o suor elimina calor
pela transpiração, que também envolve gasto energético, trabalho cardiovascular, mas a desidratação, por causa da sudorese, do suor, aumenta a viscosidade sanguínea, como o senhor mesmo disse. O aumento da viscosidade sanguínea facilita a formação de coágulos, de trombos. E se a pessoa já tiver também alguma propensão a isso, alguma doença, esses fatores vão ser ainda mais importantes. Associado ao aumento do trabalho do cardíaco com a desidratação, nós temos a inflamação. Esse processo todo, se por muito tempo exposto, aumenta a chance de inflamação no organismo, nos vasos. Isso acarreta em maior propensão a eventos cardiovasculares, como AVC, arritmias e infarto. Então, fazer atividade física intensa, exposto a calor muito alto, não é muito bom. Isso pode ser realmente perigoso. A gente sugere que isso seja feito só para aquelas pessoas que têm que realmente trabalhar no calor, mas com todos os cuidados, como a gente já disse, ou para os profissionais de atividade física, como os atletas, mas eles têm outro tipo de cuidado e de atenção. Estão adaptados. Estão adaptados, têm um suporte que... Você viu a orientação aí, todos fazem praticamente atividade física, se expõem. Na hora do calor extremo, nesse horário de 10 da manhã até 3, 4 da tarde, deixar fora, porque agora o sol está muito forte, muito intenso, a uma temperatura muito elevada. Doutor Delcio, nós temos uma pergunta do Gabriel Bonfá, 23 anos, empresário. Vamos ver o que ele diz. Doutor Luiz, meu nome é Gabriel. Eu queria saber se nesse tempo quente, uma cerveja gelada substitui a água na hidratação. Gabriel, nós temos 3 minutos aqui para esse bloco. Eu vou passar a palavra ao doutor Delcio, mas já vou dizer para você, nada substitui a água, viu, doutor Delcio? Seria bom se fosse isso verdade, né? Mas não. Pelo contrário, pode até ser pior, porque o álcool desidrata. Então, numa certa quantidade de álcool, a gente costuma urinar mais, perder mais líquido, que aumenta o efeito da desidratação do calor, né? Realmente é água. Gabriel, isso que o doutor Delcio falou, o álcool, né, ele inibe um elemento que é chamado hormônio antidiurético. Esse hormônio antidiurético aumenta muito quando a gente está com água e calor muito grande, porque você está perdendo por todo lugar. E quando você toma cerveja ou toma em exagero achando que aquilo vai ajudar, você está se desidratando. Então o doutor Delcio já chamou a atenção para isso. Então tem que tomar cuidado aí. Não adianta você substituir a água pela cerveja. Toma água. Você pode até tomar a cerveja, mas o mais importante é a água, embora haja água na cerveja. Doutor Delcio, nós vamos para um breve intervalo e nós vamos voltar agora, vamos insistir um pouco mais na nossa conversa sobre a questão da morte súbita, o que a gente pode fazer, né? O senhor é um cardiologista experiente, certamente tem vários casos aí, interessante até colocar para as pessoas conforme os questionamentos. Não saia daí, nós já voltamos. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui na Rede E de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Rede E e participe mandando sua sugestão para o WhatsApp 99832 1122. Nós estamos conversando hoje sobre desidratação e morte súbita, as causas e as formas de prevenção. Ao meu lado, o médico cardiologista Dr. Delcio Gonçalves da Silva Júnior. Doutor Delcio, morte súbita é uma coisa tétrica, de uma maneira geral, né? E geralmente a gente considera morte súbita um evento e que não existia nenhuma expectativa de acontecimento, ou seja, é considerado até dentro de 24 horas. Pelo menos era assim quando a gente estava mais na ativa, inclusive do magistério, não sei se ainda é. Tá, E isso leva a pessoa a uma perda súbita de consciência, né? Primeiro, síncope, causado pela parada cardíaca, uma arritmia, baixo fluxo, enfim. Como a gente disse no início, o senhor falou que, de uma maneira geral, a causa mais frequente ainda é o infarto. E a gente, quando examina o paciente, a gente sabe, vê pela condição do miocárdio. Existem algumas estruturas. E a morte súbita é mais comum nas pessoas de idade, pelo infarto, pela miocardiopatia, pela hipertensão e outras coisas mais, mas também tem crianças e tem jovens.
O que leva essas crianças e jovens a terem morte súbita? Geralmente é alguma cardiopatia congênita. Por exemplo, uma malformação na fase embrionária do coração, com defeitos, alterações na estrutura das válvulas do coração, como estenose aórtica, como o senhor bem sabe, que pode ser um fator que subitamente faz o coração falir. E aí o paciente realmente tem uma parada cardíaca, que se não for revertida, o paciente falece. E é súbito. Um segundo antes o paciente não tinha sintomas e, de repente, ele tem uma parada cardíaca. Mas, geralmente, está relacionado a problemas estruturais congênitos, né? Arritmias congênitas, valvulopatia congênita, insuficiência cardíaca congênita, essas coisas. Esse senhor que estava preso na Papuda lá, o Clériston, foi nacional, né? A comoção, exatamente porque é um indivíduo jovem, 46 anos, está tomando sol e morre subitamente, e aí foi ver que ele tinha um processo inflamatório, uma doença autoimune, tipo arterite, não caracteriza o tipo, né, não se fala ali, está sendo estudado para sair, porque tem implicações políticas, jurídicas sérias aí no meio, e claro que o processo inflamatório, né, a degeneração do miocárdio pode levar a isso. Em relação à criança, a gente vê essa questão que o senhor falou da morte súbita na estenose aórtica. Estenose aórtica é um entupimento da saída do coração para a aorta, o grande vaso que leva o sangue para todo o organismo. E isso acontece porque aumenta muito a pressão, falta sangue na coronária, a dilatação periférica. O que na verdade acontece aí? E tem alguns que ficam, quer dizer, como é que eu vou saber se eu vou ter isso ou não? É bom, se você tem alguma dúvida, procurar o médico naturalmente para detectar o problema. Um exame físico bem feito na infância, o pediatra já vai perceber provavelmente um sopro exuberante no coração e vai pedir para um cardiologista avaliar. Normalmente no exame físico de uma estenose aórtica se percebe, o cardiologista consegue perceber vários sinais de que aquele estreitamento da saída do sangue do coração é grave, acentuado e perigoso. Na estenose aórtica, como o sangue tem muita dificuldade de sair do coração, ele pode causar um baixo débito agudo, uma arritmia, é a principal causa de falecimento na estenose aórtica, e o coração entra em falência súbita. Mas, normalmente, essas pessoas, se não forem identificadas no exame físico na infância, crescem, se a estenose não for muito exuberante também, crescem com muito poucos sintomas. Eventualmente, elas podem se queixar de fraqueza a um extremo esforço mais intenso, de palpitações. E é importante... Escurecimento da vista, a sensação de desmaio, né? E é importante que se pergunte se alguém na família também já não sofreu uma morte súbita, que costuma ser congênito. Então, miocardiopatias hipertróficas costumam passar de pai para filho, costumam, mas é possível, e é importante que a gente pergunte isso. Se você tem algum familiar que teve uma morte súbita jovem, porque no idoso, pelo infarto, pelo AVC, isso é um pouco mais frequente, mas se em idades mais precoces algum parente de primeiro grau teve um falecimento súbito, é bom que se conte isso para o seu médico, para ele investigar uma possível causa genética disso. É interessante isso que você está falando, porque às vezes a pessoa nasce bem, não tem absolutamente nada, né? A cardiomiopatia hipertrófica vai engrossando a parede e vai entupindo a saída do coração. E isso é um fator, eu estou me lembrando aqui, né? Geralmente é autossômico dominante ligado ao sexo. É muito mais comum no homem, né? Embora tenha algumas mulheres, eu tenho umas duas assim na história, inclusive uma acompanha comigo com cardiomiopatia hipertrófica. Essa não é assim, obstrutiva, ela é mais médio septal e para baixo. Mas é uma variante da doença. E nesses casos, de tempo em tempo, é sempre bom observar, avaliar a mãe, o pai, levar a criança para ver se a coisa está toda em ordem, se tiver alguma pista. Nós temos aí a pergunta do Nabor Almeida, 71 anos, empresário. Vamos ver o que o Nabor tem. Doutor Luiz, eu tenho uma pergunta para fazer ao senhor. Eu tenho 71 anos, eu já sou de idoso. Com esse calor excessivo, o que isso acarreta na nossa saúde? Principalmente para nós que já somos de idosos. O que o senhor tem a dizer para nós? Nabor, é interessante a sua pergunta. Realmente o idoso sofre bastante nesse período de calor
E o Dr. Nelson vai esclarecer você. De fato, algumas populações têm um maior impacto à temperatura no corpo dela. Então, os grupos de risco que nós falamos para altas temperaturas são os idosos, os diabéticos e as gestantes e crianças. Esses grupos de pessoas têm uma maior dificuldade em lidar com o controle interno da temperatura no extremo do calor. Como a gente comentou no primeiro bloco, a desidratação, a vasodilatação fazem a pressão ficar mais baixa. E com pressão mais baixa, o coração é exigido para corrigir essa pressão mais baixa, aumentando a necessidade do trabalho cardíaco. Se a pessoa já tiver em uso de um remédio para pressão alta, por exemplo, somada a essa pressão baixa do calor, isso pode ser perigoso. É importante, inclusive, nós recomendamos os pacientes que são hipertensos e que tomam remédio nessas épocas de muito calor, conversar com o cardiologista. A dose precisa ser alterada, pode ser mantida. É claro que isso vai depender de caso a caso. O idoso está mais também exposto a outras doenças, como doença coronária, os problemas de coração mesmo, que aumentam a demanda cardíaca no momento de maior tensão. E como o senhor lembrou, o idoso não se lembra de se hidratar. E muitas vezes é limitado à cadeira, anda pouco, é difícil de se locomover, dói a coluna para sair do sofá. E isso vai diminuindo a capacidade dele de se hidratar. Sem falar que ele, além de esquecer, perde a percepção da sede, como o senhor mesmo disse. Somando esses fatores, a dificuldade de correção interna do corpo dele para a desidratação, pode culminar com um momento em que ele pode ter uma morte súbita, inclusive, ou um derrame, ou até mesmo um infarto, né? Então, o idoso tem que ter um pouco mais de atenção, assim como os diabéticos, as mulheres, gestantes, né, e as crianças. Amor, você pode ver aí, né, essa explicação que o Dr. Nelson deu. O pessoal fala muito do envelhecimento, né? Melhor idade, a idade da realização, enfim. Não há dúvida de que realmente é isso. Você pode perfeitamente administrar muito bem isso aí. Agora, existem algumas perdas, né? E isso que o Dr. Nelson falou é exatamente importante, quer dizer, a percepção da densidade do sangue, né? Você não tem sede. Quando você concentra, você diminui a quantidade de água, aumenta a sede, que significa que você precisa ingerir para diluir e aí melhora. Mas a gente, quando fica velho, perde isso aí também. Então você tem que usar a inteligência, a perspicácia, falar, não, está calor, eu tenho que tomar tantos litros de água, como o Dr. Nelson já orientou, né? 2,5 litros. Claro que o idoso, uma atividade menor, às vezes não tão exposto, como a gente viu no caso do Sérgio aí, que é o jardineiro, né? A gente tem que ter algum cuidado também de não beber demais, porque aí vem o outro lado da coisa, né? Dá problema também. Então, tudo depende de moderação, de equilíbrio, de sensatez. Ficar atento e participar. Nós vamos para a segunda pergunta, segundo bloco, que é do Roberto Flores, 50 anos, que é intérprete. Vamos lá. Doutor Luiz, meu nome é Roberto e eu gostaria de saber se existe algum sintoma que a gente pode identificar para a morte súbita. Rapaz, essa pergunta não é fácil não, viu, Roberto? Mas nós vamos passar ela aqui para o Dr. Nelson, ele vai esclarecer para você. Como é súbito, né, doutor? Às vezes não dá tempo de perceber muita coisa. Mas existem algumas doenças que culminam ou terminam com a morte súbita e que têm sintomas prévios. Por exemplo, o infarto. Então, o infarto costuma aparecer com dor no peito, falta de ar, sensação de peso e que, se não for corrigido, pode causar uma arritmia fatal e uma morte súbita. A estenose aórtica, como a gente já comentou, que são pessoas que têm muito cansaço ao fazer os esforços, mas vale a pena a gente lembrar também das arritmias, que é uma importante causa de morte súbita e não necessariamente ligada a um infarto. Existem várias doenças cardíacas que podem vir com arritmia fatal, existem algumas medicações que podem causar arritmia, existem algumas substâncias conhecidas como remédios naturais, raizadas e chás, que causam distúrbio eletrolítico. Por exemplo, a cavalinha, que faz as pessoas urinarem. Muitas mulheres usam isso para perder peso. Eu tive... Tirar o inchaço. Tirar o inchaço. De fato, ela causa essa perda de líquido, mas
a quantidade não é controlada para a pessoa que está tomando, ela não sabe quantas miligramas de diurético vem naquele chá de cavalinha que ela está consumindo. E eu já tive a experiência, o senhor também já deve ter tido, de pessoas que fazem arritmias, vão para a UTI por causa de chá de cavalinha em excesso. Eu já tive alguns casos assim. Então, algumas coisas podem fazer com que o coração entre em arritmia e com isso ele pare, faça uma parada cardíaca com consequente morte súbita. De fatores externos, um deles é o calor, por exemplo. Então, acho que é um tema que se deve pensar de se evitar exposição ao calor, sensação de palpitações, falta de ar extrema ou diferente do que você sentia aos esforços, dor no peito, pode ser sintomas que alertam por uma possível morte súbita. Roberto, você viu aí a explicação e o alerta do Dr. Delcio em relação à morte súbita. A gente tem morte súbita em todas as faixas etárias, né? Claro que é mais frequente das pessoas de maior idade, porque já tem, ou tem sequela de infarto, tem hipertrofia, parede grossa, por causa da hipertensão arterial, né? Ou já tem aterosclerose, ou seja, já é infiltração, o coração já é bem endurecido, tem vários motivos. Então o idoso tem mais chance de ter esse tipo de problema e, claro, ele também vai mais ao médico. E a gente sempre atenta para o fato de que os jovens e as crianças esse fato é traumático, né? Então é importante, se souber de alguém, como o Dr. Delcio disse, das pessoas que estão numa condição de perda da consciência e recupera. Sem mais nem menos, caiu e recuperou, né? Teve uma tontura, teve uma dor no peito, teve uma batedeira. É bom procurar, fala com a mãe, com o pai, vai ver no médico o que pode estar aí por trás disso tudo, né? É importante que a gente esteja atento para esse tipo de situação. Dr. Delcio, nós temos ainda 1 minuto e meio, né? E eu quero deixar aqui a palavra livre para as suas considerações finais, alertando principalmente para essa questão: desidratação e hidratação e morte súbita. Bom, isso tem sido um problema mundial. Existem várias novas publicações alertando para isso e, de fato, para cada, por exemplo, aumento de 1 grau da temperatura do ambiente, nós temos um aumento da incidência de infarto em idosos de 4,5%, de AVC de 3,7%. São trabalhos recentes. E quanto maior o tempo de exposição a esse clima mais alto, maior a chance disso acontecer. Então, é importante que as pessoas se protejam do clima muito agressivo de temperatura, procurar ambientes refrigerados, não ficar exposto ao sol extremo e se hidratar adequadamente, 30 a 50 ml por quilo de peso, dependendo da atividade física e das condições de saúde. E se já for portador de alguma doença cardiovascular, ter mais cuidado ainda, principalmente na prática de atividade física. Dr. Delcio, muito obrigado, foi bastante esclarecedor. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Siga nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando, e vejo você no nosso próximo programa. Até lá.